como faz para aplicar na mesma sessão de treino pessoas tão diferentes? Às vezes chama até avó, sabe? Tipo, tem 4 pessoas nada a ver uma com a outra ali que você vai precisar usar toda a tua capacidade técnica ali para fazer um treino legal, né? Cara, olha só que legal que você falou antes de responder a tua pergunta. Uma família treinando junto. Então vai treinar o marido, a mulher, o filho, às vezes a sogra. Aí também tem a sogra, né? A sogra tu deixa só no Tabata. Deixa no muito longe. Põe só no metabólico no final ali. Tabata mortal. Mas é uma realidade, né, cara? Inclusive, isso mercadologicamente é muito interessante, muito difícil de você fazer isso, por exemplo, na sala de musculação. Mas o treinamento funcional possibilita, né, juntar a família e você atender as pessoas na mesma sessão de treino, juntas, no mesmo circuito, só que cada um atendendo a sua particularidade. E aí vamos para o circuito assim, pessoas diferentes. Individualidades biológicas diferentes, necessidades, objetivos diferentes. Dá para treinar todo mundo junto? Dá. E a gente tem várias direções para isso. Eu vou dar algumas para vocês aqui. Salve, salve, turma! Sejam muito bem-vindos. Cauê La Scala, Funcional Cast na área e iniciando agora mais um episódio. E agora chegou a vez da gente mergulhar na questão técnica mesmo. Hoje, a bola da vez é como prescrever o treinamento funcional para diferentes públicos e em diferentes ambientes. Cara, se você dominar a prescrição de um treino que seja abrangente para diferentes públicos, você tem muita gente que pode ser seu cliente. Se você dominar a aplicação do treinamento em diferentes ambientes, você pode atender em qualquer lugar. E olha só, no presencial e no online. Então, a gente vai falar de uma mina de ouro aqui. A gente vai falar de possibilidades mercadológicas que são muito interessantes. Se eu fosse você, eu ficaria conosco aqui, com a gente aqui até o final, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te edificar. E para me ajudar aqui a desenvolver esse conteúdo, eu trouxe o meu amigo de sempre, meu sócio, meu patrão, meu chefe, Caião. É nóis. Fala, galera. Tudo certo? Vocês sabem que o Cauê fala umas graças, mas é tudo mentira, né? Eu só obedeço aqui. Mas, eu separei umas coisas aqui que tá ficando... Esse episódio vai ser meio que um curso aqui, porque a gente vai falar sobre só tema legal mesmo, assim, de circuito, montagem de treino, seleção de exercício. Como tirar a cabeça de prescrição de peito, tríceps, costas e bíceps. Periodização, vamos falar assim, padrão de movimento, função articular. Prescrever treino por padrão de movimento, por função, Vai ser top. Periodização, vai falar de periodização? Ondular e linear. Ondulatório e linear. Porque é meio que uma adaptação para da musculação, né? E, sim. Cara, a primeira vez que eu escutei você falar isso foi um negócio cabuloso. De verdade. E a galera, é um diferencial realmente dos alunos e tudo mais. Legal, vai ser um curso então. Não, Então já que vai ser um curso, pessoal, vou deixar a chave Pix aqui embaixo. Não, tô brincando. Vamos lá. Pra cima, né? Não, mas de verdade, vai ser um episódio bem legal aí. Mas eu acho importante, eu sei que a gente já falou isso em outro episódio, mas eu acho importante a gente ter um embasamento para a partir disso ficar mais compreensível tudo que você for falar a partir de agora. Sim. Então, esse embasamento é o treinamento funcional, né? O que é o treinamento funcional de verdade? Porque eu aprendi, pelo menos hoje em dia, eu trabalho com você, já mudei isso, né? Mas minha cabeça antigamente era treinamento funcional, era uns conezinhos que pulava para um lado para o outro, zigue-zague, sabe? Essas coisas. Exercício Se diferente. for na praia, é funcional. Não tem treino na praia é funcional, não tem... Já virou o nome, entendeu? Sim. Então, é um treino meio que diferente, assim, sabe? Que você vê um monte de gente fazendo. Então, para mim, isso era funcional. Quando eu comecei a trabalhar com você, eu vi que não era bem assim. Então, acho legal a gente você falar um pouco do show de rock. Vamos lá. Bom, a ideia é essa mesmo, né, da galera. Treinamento funcional é o circuitão aleatório com vários exercícios diferentes. Tem que ter cone, tem que ter bambolê, principalmente ao ar livre e em grupo. Não é isso, galera. E o treinador gritando lá, coloca uma musiquinha, bora, dá uns apitos, né? É isso, Tabata. Tabata no final. É isso aí.
Não é isso. Pode ser isso? Pode, mas não se limita a isso, tá? E aí eu vou falar qual é a base que eu busquei para conceituar o treinamento funcional. E hoje, nosso grupo de pesquisadores ali, que eu posso citar aqui o Marzo, o Evangelista, eu e outros colegas, inclusive de fora do país, a gente publicou, né, conceito de treinamento funcional com base no que a gente viu na literatura científica. Qual foi a nossa base? Cara, quando a gente se interessou por isso e falou, vamos tentar entender esse negócio, a gente foi nas bases de dados científicas e procurou lá Functional Training em inglês. Achou um monte de trabalho. E cada trabalho tinha uma metodologia diferente, tinha exercícios diferentes, tinha circuitos diferentes, métodos diferentes, enfim, era tudo diferente. Mas a gente conseguiu enxergar pontos comuns nesses trabalhos. E o principal ponto comum que a gente observou nesses trabalhos foi uma abrangência multissistêmica, estímulos multicomponentes. O que é isso? Está falando grego, professor? Calma que eu vou explicar. A gente começou a observar que o treino, nesses diferentes estudos, ele foi desenhado para estimular conjuntamente, simultaneamente, várias capacidades físicas. Então não era um treino de musculação, por exemplo, prioritariamente para força. Não era um treino aeróbio, corrida, prioritariamente para o cardiorrespiratório. Não. Era um treino onde tinha estímulos para força, mas tinha estímulos para coordenação motora, para flexibilidade, para o equilíbrio, para agilidade, para velocidade, para potência, para resistência, tudo junto e misturado. E aí esses estudos, obviamente diferentes, usavam vários métodos de avaliação para ver se de fato os treinos eram eficazes para melhorar todas essas capacidades físicas. E eles confirmavam isso. Então a gente entendeu que o que se chama de treinamento funcional é um treino que tem o objetivo de melhorar simultaneamente, de forma integrada, todas as capacidades físicas. E por que isso se tornou popular, galera? Porque quando a gente pensa na nossa capacidade de fazer as coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, essa capacidade ela está intimamente associada ao desenvolvimento das capacidades físicas. Por quê? Porque tudo que eu faço no meu dia a dia, eu preciso da participação de várias capacidades físicas ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. Imagina só que você vai levantar da cadeira aqui e vai andar. Não posso fazer isso agora porque eu vou sair do foco aqui, mas eu vou levantar e vou andar. Para eu andar, o que eu preciso em termos de capacidade física? Será que eu preciso de força? Precisa. É força máxima? Não, não é, mas a força está presente. Tanto é que o idoso perde força e perde capacidade de marcha. Força é uma capacidade física. Só que força só não basta. Para andar eu preciso também de equilíbrio. Porque eu fico numa posição bípede com alternância de passadas. E isso é tão verdade que o idoso perde equilíbrio e perde a capacidade de marcha também. O que é o equilíbrio? Outra capacidade física que está junto com a força aqui. Só que além de força e equilíbrio, eu posso dizer que para andar eu também preciso de flexibilidade? Porque eu preciso flexionar, estender meu tornozelo, meu joelho? Preciso. E isso é muito simples de entender. Experimenta colocar uma tala, um gesso no teu pé e sai andando. Você não vai conseguir andar, porque aquele mínimo movimento de tornozelo é necessário para a marcha. Então, flexibilidade é necessária. Não no nível máximo, mas ela é necessária. O que é flexibilidade? Outra capacidade física, que está aqui, junto com força e equilíbrio. Além de força, equilíbrio e flexibilidade, posso dizer que para andar eu preciso de coordenação motora? Claro que precisa. Alternância de movimentação de pernas com o braço e mantendo meu tronco estático. Coordenação é outra capacidade física. Tudo isso junto e misturado. Agora imagina só que eu preciso andar por uma distância de 2 km. Posso dizer que eu preciso de resistência? Preciso. Resistência é outra capacidade. Imagina só que eu preciso agora acelerar para atravessar a rua porque o carro vai me atropelar. Posso dizer que eu preciso de velocidade? Mais uma capacidade física. Aí quando eu chego no meio-fio tem uma poça muito grande e eu preciso saltar aquela poça. Posso dizer que eu preciso de potência também? E aí eu saltei, potência é outra capacidade física. Aí eu vi um cocô de cachorro ali, eu preciso desviar, preciso de agilidade. Percebe só? Uma simples tarefa que é você sair da sua posição e caminhar até a padaria, vai demandar ali 6, 7, 8 capacidades físicas ao mesmo tempo. Por isso que o treinamento funcional vem crescendo bastante, galera, porque ele se propõe a ser uma, entre aspas, modalidade ou um modelo de treino que estimula e melhora todas essas capacidades físicas ao mesmo tempo. É aula mesmo, hein? Chave Pix. Não, foi, porra. Essa, cara, a primeira vez que escutei foi a melhor explicação, assim. Nunca tinha na faculdade alguém explicado tão bem. Você até na época me mandou um artigo, lembra?
O artigo que você escreveu lá que tem as engrenagens e tudo mais. Puta, cabuloso. Cada engrenagenzinha é uma capacidade física e elas funcionam em conjunto para que eu tenha o resultado final, que é a tarefa que eu vou fazer. Exato. Foi bom pra caramba. Mas aí dentro do treinamento funcional, também outra coisa que eu, na minha cabeça, tinha que ter era circuito, né? O treinamento funcional precisa do circuito. Me fala um pouco do circuito. Eu sei que tem vários modelos de circuito, dá para fazer com e sem, enfim. Mas o circuito, ele é uma ferramenta muito boa porque ele permite... É legal, né? É legal, é mais legal. Ponto. Mesmo que se tu for fazer musculação e faça em circuito, é mais legal. Sim. É mais dinâmico. É mais dinâmico e, cara, dá para você fazer com outras pessoas juntos. Me fala um pouco dessa característica do treinamento funcional em relação ao circuito e de você conseguir aplicar o mesmo treino ali, né? Para várias pessoas. Cara, essa pergunta é muito legal porque o treinamento funcional, na cabeça de muita gente, ele virou sinônimo do circuito. E por que isso? Porque, na prática, realmente o circuito costuma ser o modelo mais aplicado dentro do treinamento funcional. Mas isso não está só na prática não, galera. Quando a gente vai para as pesquisas, o treinamento funcional das pesquisas também usa muito circuito. Tem um motivo técnico importante para isso acontecer. E qual é o motivo técnico? O circuito é tempo eficiente. Não, isso aí vem de bônus. O circuito ele deixa a aula mais dinâmica. Não, isso vem de bônus. O circuito me permite atender muita gente ao mesmo tempo numa aula coletiva ali, pessoas diferentes, tal. Não, isso vem de bônus. O ponto-chave para o circuito estar presente com frequência no treinamento funcional é que o circuito ele quebra o padrão cíclico de movimento. O que é isso, professor? Falou grego aqui. Presta atenção. A nossa vida... As nossas atividades diárias, elas não acontecem em ciclos, como o treino convencional. As nossas atividades, elas são baseadas em movimentos diferentes que acontecem em sequência. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina só que eu preciso levantar dessa cadeira. Eu vou fazer um agachamento para levantar dessa cadeira aqui, certo? Quando eu estou treinando agachamento na academia, eu não faço uma repetição de agachamento, eu faço uma série de 10. Só que quando eu venho para a minha situação de vida aqui, eu faço um agachamento só aqui. Eu não faço 10... levanta da cadeira aí, Cauê. Aí eu faço 10 repetições aqui. Não, não é. É só uma. E a partir desse padrão de movimento, eu já vou fazer outro padrão de movimento, que eu vou andar, por exemplo. Aí eu dou alguns passos, eu chego ali e tem uma escada. É outro padrão diferente. Aí eu desço a escada, abro uma porta. É outro padrão diferente. Aí eu sento no carro. Outro padrão diferente. Então as tarefas, elas são diferentes e acontecem em sequência. Essa é uma característica da vida. O circuito, ele reproduz isso. O circuito, eu tenho um exercício, eu saio daquele exercício e ao invés de fazer várias séries do mesmo exercício, eu vou para um exercício que é totalmente diferente. Depois eu vou para um outro que é totalmente diferente. E aí eu vou fazer uma pergunta agora provocativa. Será que isso aumenta a demanda de coordenação motora? O que você acha? Com certeza. Com certeza. Eu tenho que desconstruir um padrão para construir outro. E isso faz com que o circuito seja um método que estimule mais a coordenação motora em relação ao método de séries múltiplas. Consequentemente, eu consigo fazer com que esse método aumente o estímulo a várias capacidades físicas ao mesmo tempo. Além do que, obviamente, pela densidade do circuito, ele estimula mais o meu cardio. Então, se eu fizer um treino de força, tá? Exercício simples de força, no formato de múltiplas séries, eu vou ter um aumento de força e eu vou ter um aumento de coordenação e de cardio mais baixo. Quando eu pego esse mesmo treino e faço ele em formato de circuito, eu tenho aumento de força e eu tenho coordenação e cardio mais alto. Então isso já justifica a aplicação do circuito no ambiente do treinamento funcional, porque ele é um método que viabiliza as adaptações multicomponentes, adaptações multissistêmicas. Lembra da definição? Treinamento funcional é aquele que vai estimular e adaptar várias capacidades físicas ao mesmo tempo. O circuito faz isso. Mas tem um outro ponto importante, Caião, que vale destacar. A gente vai para a neurociência agora. Ó, imagina uma aula de circuito. Galera, imagina comigo aqui uma aula de circuito. Você monta um circuito com 8 estações, aí você explica as estações para os seus alunos e distribui os seus alunos nas estações, beleza? Os alunos vão para a estação, beleza. Aí rolou a primeira estação, valendo. Aí o cara faz, trocou, ele vai para a próxima estação. Quando ele chega na próxima estação, o que ele te pergunta? Professor,
Qual que é esse mesmo que eu esqueci? Pô, E aí todo mundo faz a mesma sempre. pergunta. O que que isso traz? Traz um negócio chamado imprevisibilidade. Imprevisibilidade é essa situação que acontece no qual o aluno não consegue prever e ele é surpreendido por uma coisa que acontece e ele precisa reagir imediatamente. Então ele esqueceu o exercício, aí ele não está prevendo qual é o exercício porque ele esqueceu, aí você fala, agora é burpee. Aí ele recebe a informação, precisa reorganizar o corpo e fazer o exercício. Aí ele vai para a próxima estação, ele já esqueceu também, então ele não consegue prever qual é a próxima estação. Você fala, agora é remada no TRX, aí ele tem que fazer a remada. Esse estímulo, que estimula essa reação imediata, gera maior nível de atenção, de concentração. E isso tem se mostrado muito interessante para melhorar fatores mentais relacionados à memória, função cognitiva, etc, etc, etc. Inclusive promovendo neuroplasticidade cerebral. O que é neuroplasticidade cerebral? Cara, para falar assim um português bem simplesinho para você entender, hipertrofia, cara, hipertrofia de massa cinzenta, hipertrofia do teu sistema nervoso central. Então, o treino funcional em circuito, ele é um treino que estimula não só o teu corpo, mas estimula também o teu sistema nervoso central. O cérebro fica boladão, né? Boladão, Porra, boladão, deca, dura questão no cérebro. Aquele cérebro, sabe? Aquele cérebro boladinho assim, com uma faixinha aqui, ó, porra. Mas isso não significa dizer que eu só posso usar circuito. Não, o circuito é um método que proporciona isso. Tem outros modelos também, tem muitos outros modelos. Vou citar só algumas siglas aqui para deixar na curiosidade de vocês. Tem EMON, Unwrap, ForTime, vários métodos que usam essa imprevisibilidade que você consegue quebrar ciclo e ter esses benefícios. Dá para fracionar o próprio circuito, né? Eu já vi você fazendo mini blocos, isso, fica bem legal. Com mini bloco. Ao invés de um circuito de 6 exercícios, eu posso fazer 2 blocos de 3 exercícios. Faço mini blocos. Fica maneiro. Eu ia falar que isso é bom pra caramba pra idoso, mas, cara, na verdade, ainda mais no tempo de hoje, que a gente tá pra todo mundo. Com a memória muito ruim, muita tela, né? Foco lá embaixo. Eu, pelo menos, cara, sou muito ruim. Me prejudica muito, né? A falta de concentração, pô, isso aí pra todo mundo. Lógico que pro idoso é muito bom, mas no tempo que a gente vive, rede social e tela é bom pra caramba. Mas me veio o problema na cabeça com essa questão de circuito. Por quê? Você tinha falado que o treinamento funcional, a profundidade técnica tem que ser maior mesmo. E, pô, a gente já tá vendo, né? Você tem muito mais possibilidade do que a maioria dos tipos de treino. Mas, cara, como você faz para aplicar o treinamento funcional para diferente público? Porque, por exemplo, assim, sei lá, uma família. Meu filho e meu esposo vai fazer. Aí tem uma mulher, tem um filho de, sei lá, 15 anos, tem o marido, que geralmente o homem é mais forte, ou é um pouco diferente. Então, como faz para aplicar na mesma sessão de treino pessoas tão diferentes? Às vezes chama até a avó, sabe? Tipo, tem 4 pessoas nada a ver uma com a outra ali que você vai precisar usar toda a tua capacidade técnica ali para fazer um treino legal, né? Cara, olha só que legal que você falou antes de responder a tua pergunta. Uma família treinando junto. Então vai treinar o marido, a mulher, o filho, às vezes a sogra. Aí também tem a sogra, né? A sogra tu deixa só no Tabata. Deixa no muito longe. Põe só no metabólico no final ali. Tabata mortal. Mas é uma realidade, né, cara? Inclusive, isso mercadologicamente é muito interessante. Muito difícil de você fazer isso, por exemplo, na sala de musculação. Mas o treinamento funcional possibilita, né, juntar a família e você atender as pessoas na mesma sessão de treino, juntas, no mesmo circuito, só que cada um atendendo a sua particularidade. E aí vamos para o circuito assim, pessoas diferentes, individualidades biológicas diferentes, necessidades, objetivos diferentes. Dá para treinar todo mundo junto? Dá. E a gente tem várias direções para isso, eu vou dar algumas para vocês aqui. Primeira coisa, embora todas as pessoas sejam diferentes, existem pontos que são comuns a todas as pessoas. E esses pontos, eles dão a base do treinamento funcional. Se eu montar uma aula em cima desses pontos, eu consigo atender diferentes pessoas,
trabalhando a mesma coisa e essa mesma coisa vai ser importante para todas essas pessoas. Eu vou citar alguns pontos aqui para vocês. Ó, presta atenção. Todas as pessoas precisam desenvolver todas as capacidades físicas. Então, se eu tenho um treino que estimula várias capacidades físicas ao mesmo tempo, isso vai ser bom para o idoso, vai ser bom para a criança, vai ser bom para o adulto, vai ser bom para o sedentário e vai ser bom para o atleta. Então, essa é uma característica que você pode explorar no teu circuito e ela vai ser híbrida, ela vai servir para todo mundo, porque todo mundo precisa de todas as capacidades físicas. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que também embasa o treinamento funcional. Todas as pessoas precisam aprimorar padrões básicos de movimento. O que são padrões básicos de movimento? São os movimentos que formam a base para tudo que eu faço no meu dia a dia. Por exemplo, padrão de agachar com dominância de joelho, dominância de quadril, padrão de empurrar na vertical, na horizontal, padrão de puxar na vertical, na horizontal. Esses padrões eles são comuns ao idoso, à criança, ao adulto, ao sedentário, ao atleta. Então eu consigo, se eu tiver padrão básico de movimento, atender todo mundo. Outra questão importante, funções articulares. As articulações, elas são um conglomerado no nosso corpo e elas têm funções primárias. Tem articulação que tem função primária de mobilidade, tem articulação que tem função primária de estabilidade. Então, a minha articulação que tem função primária de mobilidade, ela também tem função primária de mobilidade no atleta, ela também tem função primária de mobilidade no idoso, ela também tem função primária de mobilidade na criança. Então, se eu desenvolver o meu treino por funções articulares, eu consigo atender diferentes pessoas de diferentes níveis de condicionamento, diferentes objetivos, mas todas elas têm esse ponto comum, funções articulares. Então, você tem 3 pontos aqui que podem embasar a tua aula. Vou citar mais um, estabilidade central. Estabilidade do core. Estabilidade do core é importante para o idoso, assim como é importante para o atleta. É importante para a pessoa que tem dor, assim como é importante para a pessoa que não tem dor. Então, se eu pegar esses 4 pilares e desenvolver o meu circuito em cima desses 4 pilares, eu já tenho um circuito que é híbrido. O que é híbrido? Ele se aplica a diferentes pessoas. Esse é um ponto importante. Então, isso aqui embasa o treinamento funcional. Anote isso aqui que isso aqui embasa o treinamento funcional. São 4 pontos importantes aqui. Mas tem um outro ponto interessante. Cada um tem um limiar de intensidade que pode ser utilizado. O idoso, por exemplo, ele não vai tolerar treinos mais intensos. Já o atleta vai tolerar treinos mais intensos. Então, eu preciso, de alguma forma, individualizar o estímulo. Mesmo que a aula seja coletiva, mesmo que os exercícios sejam comuns. Como que eu posso individualizar os estímulos? Vou dar 2 dicas aqui para vocês. E vai ser só dica porque a gente está num podcast e não tem como aprofundar nisso aqui. 2 dicas aqui para vocês, né? Depois a gente tem outros ambientes ali onde eu posso aprofundar isso aqui com quem tiver interesse. 2 dicas. Primeira dica. Para cada exercício, eu tenho que ter em mente uma variação de progressão e uma variação de regressão. Então, eu tenho que dominar a complexidade técnica daquele exercício. Então, eu preciso de uma variação de progressão e de uma variação de regressão, certo? Então, imagina só um afundo. E aí, qual é o afundo clássico? Um afundo, um pé na frente e um atrás, e eu estou fazendo um afundo ali sem apoiar meu braço em nada. Uma variação de regressão. Um afundo segurando, por exemplo, num TRX, ou segurando numa barra aqui para me dar mais suporte de equilíbrio. E qual é uma progressão? Uma passada. E aí eu posso ter o meu idoso fazendo o afundo segurando em alguma coisa, o meu adulto mais condicionado fazendo o afundo convencional com sobrecarga, por exemplo, e o meu atleta fazendo uma passada. É o mesmo exercício, mesmo padrão, só que com níveis diferentes de complexidade. Então, para cada exercício, eu tenho que pensar numa regressão e numa progressão. Beleza? Esse é um ponto, esse é um caminho. Outro caminho, controle de esforço. E como que eu controlo o esforço? Primeiro, de forma simples, ajustando a carga a cada pessoa. Então, o idoso pode treinar mais leve, o adulto pode treinar um pouquinho mais pesado, o atleta mais pesado. Esse é um ponto. Ajustando velocidade de execução, o idoso pode fazer um pouquinho mais lento, o atleta pode fazer um pouquinho mais rápido, essa é outra forma. Ou até mesmo controlando por percepção subjetiva de esforço. Então imagina só, galera, é o seguinte, tem uma escala de 0 a 10 aqui, o alvo da aula hoje é 8, beleza? É 8 para o idoso e é 8 para o atleta. Para o idoso chegar em 8, ele vai fazer só com peso corporal e já está suficiente. Para o atleta chegar em 8, ele vai pegar peso. Ele vai fazer uma variação mais complexa. Então eu consigo personalizar o estímulo mesmo numa aula coletiva. Então, considerando os pilares e as formas de você individualizar o esforço, a intensidade do exercício. Porra, bem legal. Posso pedir o Pix de novo? Não, pô, mas é... Assim, é bem legal
Mas exige realmente... Conhecimento, é. Eu falei aqui, cara, de padrão de movimento. Precisa estudar isso aí. Eu falei de adaptações multissistêmicas, como que eu crio exercícios que vão estimular força, potência, resistência, equilíbrio, coordenação ao mesmo tempo. Preciso entender da estratégia da complexidade. Falei de funções articulares, quais articulações têm função primária de mobilidade, quais têm de estabilidade, preciso saber disso aqui. Falei de estabilidade central. Cara, como que eu vou trabalhar a estabilidade do core aqui, cadeia anterior, cadeia posterior, rotacional, antirrotacional, antiflexão lateral, tem um monte de coisa aqui para estudar. Depois eu falei de variação de regressão e progressão, então eu preciso de repertório. Eu falei de percepção subjetiva de esforço, então eu preciso considerar também essa questão psicofísica relacionada ao exercício. Treinamento funcional não é fácil. É um caminho muito legal, muito legal. É um caminho, e aí fazer um paralelo com a musculação, onde eu tenho muita gente interessada e pouca concorrência, diferente da musculação, onde eu tenho muitos profissionais ali atuando, a concorrência é gigantesca, treinamento funcional tem pouca gente, mas é um caminho que vai demandar profundidade, tem que estudar, não tem jeito. Pô, você falou várias coisas que eu falei, pô, tem umas perguntas adicionais aqui que... Já foi anotando tá programado. Não, porque você falou de duas coisas, de padrão de movimento, que é o que eu ia te perguntar agora, mas eu acho que antes de padrão de movimento, você falou uma coisa interessante da parte de progressão e regressão, que é a questão do repertório, né? Então, assim, o cara, ele tem que ter... Eu tô pensando aqui porque para cada exercício ele tem que saber de progressão e regressão de cada exercício, ali no bloco, né? No circuito, enfim. E ele também... O treinamento funcional ele tem a característica de ser um treino dinâmico, ele não é repetitivo. Então, cara, cada treino ele vai passar diferente, vai ter outros objetivos. Então, o repertório de exercício é importante, né? Repertório, criatividade, porque eu sei que tu é um cara que, por exemplo, a Rafa, você passa treino pra Rafa toda semana lá, e ela pode não repete treino. Tá quanto tempo sem repetir treino, Rafa? Mais de 3 anos. Isso, cara, não é só repertório, é criatividade, porque repertório tu pode até saber, mas tu nem lembra, tem exercícios que tu nem lembra, tu tem que pensar. Agora, criatividade, você pode usar e criar, né, na hora ali, ou no planejamento, mas você não depende tanto só do repertório. Acho que os dois são importantes e um alimenta o outro também, né? Quanto mais criatividade, mais repertório naturalmente você vai ter, né? Sem dúvida. Antes de comentar sobre essa questão, vou fazer uma pergunta para quem está nos assistindo aqui. Quando você muda o treino, seu aluno gosta? Quando você muda o exercício, você sente que ele fica mais motivado? Eu me arrisco a dizer que na maioria dos casos a resposta é positiva. Cara, meu aluno gosta quando eu mudo o treino, meu aluno gosta quando eu trago novidade, meu aluno gosta quando eu mudo o exercício. Meu aluno gosta das coisas diferentes. É uma coisa inerente ao ser humano. O ser humano gosta da novidade, ele gosta da inovação. Então, repertório, criatividade, variação, é algo que atende a uma necessidade do ser humano. Isso aí vai agregar valor no teu treino. Esse é um ponto, eu estou falando só da preferência. Agora, mudou o exercício, muda o estímulo? Muda. Muda o estímulo, aumenta a abrangência de adaptação? Aumenta. Então eu estou falando da questão da preferência e estou falando de resultado também. E os estudos hoje, até na musculação, que é mais simplificada em termos de variação, eles já mostram que a variação de exercício ela é importante para vários aspectos, como por exemplo para hipertrofia mais homogênea do músculo, para aumento de força. No treinamento funcional que a gente tem mais repertório, a gente tem mais abrangência de adaptação ainda, né? Então, assim, considerando a justificativa para isso, que não é só inventar e aleatorizar, não. Eu tenho benefícios psicológicos, porque o aluno gosta, isso pode aumentar a adesão, e eu tenho benefícios fisiológicos também, tá? E aí eu falo o seguinte, cara, a criatividade ela é inerente ao ser humano, mas ela é uma capacidade que precisa ser estimulada. E como que eu estimulo criatividade? Primeiro eu preciso conhecer, porque o conhecimento me dá segurança para criar. Se eu não tenho conhecimento, eu travo, e aí eu não crio, porque eu vou ficar inseguro, certo? E depois eu preciso de um ambiente que alimente a minha criatividade. Se eu ficar num ambiente
de bodybuilding, por exemplo. Nada contra o bodybuilding, galera. Só que é um ambiente onde eu vou ver peito, tríceps, costas, bíceps, ombro e perna, peito, tríceps, costas, bíceps, ombro e perna, e ficar só nesse ambiente, minha cabeça não vai pensar em nada diferente de peito, tríceps, costas, bíceps, ombro e perna. Então eu preciso de um ambiente que me conecte com pessoas que pensam além, que pensam fora da caixa. Que é o que eu faço hoje. Eu sou um cara que tem um dom criativo? Não, eu não tenho um dom criativo, mas todos os dias eu me forço a consumir coisas que me fazem pensar fora da caixa. Isso vai alimentando a minha criatividade. Além de alimentar a minha criatividade, eu tenho que estudar as bases da variação, porque não é só aleatorizar. Existem bases de variação que você pode utilizar, e se você utiliza essas bases de variação, você consegue criar exercícios em cima de bases científicas. Nós publicamos alguns trabalhos, inclusive, destrinchando o que a gente chama de complexidade motora. Então, dá um passo atrás aqui. Eu quero progredir num exercício. O que eu posso fazer? Aumentar o número de repetições e de séries, que é volume. Aumentar a carga, que é intensidade. Diminuir os intervalos também, que aí eu estou aumentando a densidade. Mas eu posso mexer na técnica de execução, que é a complexidade motora. A gente estudou a literatura e a gente descobriu que a complexidade motora ela tem caminhos bem definidos. Se eu entender esses caminhos bem definidos, eu consigo fomentar a minha criatividade. Eu consigo criar exercícios com base nesses caminhos que são cientificamente estudados. Vou dar um exemplo. Quebra do padrão cíclico de movimento. Eu já falei lá no circuito e eu vou falar isso agora em outro exercício mais simples. E para isso eu vou trazer um burpee, beleza? Um burpee. O burpee, todo mundo sabe o que é o burpee? Aquele exercício onde você salta e depois você faz um sprawl e faz uma flexão de braço. O burpee nada mais é do que a junção de dois exercícios. Qual o exercício? A flexão de braço, que é um exercício cíclico. Então eu estou ali, fazendo o mesmo padrão de repetição em sequência. E eu tenho um agachamento com salto. O agachamento com salto também é um exercício cíclico. É o mesmo padrão de repetição que eu vou fazendo sucessivamente. Quando eu junto os dois, fazendo uma repetição de uma repetição do outro, quebrando o ciclo, eu tenho o burpee. Então, o que embasa a criação do burpee? Quebra do padrão cíclico de movimento. Eu pego dois padrões de movimentos distintos, empurrar horizontal, dominância de joelho, e junto eles, um quebrando a repetição do outro. Se eu entender que a base de criação é essa, eu já tenho liberdade agora para criar vários outros exercícios. Entende? Imagina só um levantamento terra, dominância de quadril. E agora imagina uma remada alta, que é um movimento de puxar vertical de baixo para cima. Se eu juntar os dois, eu tenho um deadlift high pull, que é uma variação, uma quebra de um levantamento olímpico. A quebra do levantamento olímpico é uma criação baseada na quebra do padrão cíclico de movimento, dois exercícios. Se eu tiver isso em mente, eu já tenho uma estratégia da complexidade, mas a complexidade tem várias outras, entendeu? A gente conseguiu desenhar isso de uma forma clara em publicações, eu ensino muito isso em aulas, com maior profundidade, mas só para mostrar que criatividade tem base. Criatividade não é só sair vendo, copiando e inventando. Não, criatividade tem base. E a base é o conhecimento e o ambiente. Cara, então já aproveita e fala do padrão de movimento, porque a prescrição boa do teu treino, acho que do que tu defende e que ensina, foi o primeiro cara que eu vi falar isso, que é da prescrição pelo padrão de movimento e não pelo grupo muscular, né? E, cara, faz total sentido e também ajuda a galera a sair da caixa, porque a criatividade explode, porque você para de pensar de uma forma mais limitada e, cara, não tem limite pro padrão de movimento ali, né? Você brinca o tempo todo. Sem dúvida. Quando a gente pensa no treinamento funcional em geral, a gente vai encontrar algumas bases muito fortes ali para a seleção do exercício e, sem dúvida, uma das bases fortes é o exercício resistido, o exercício de força. Por quê? Porque a força é uma capacidade muito importante e eu considero até que a força é a mãe das demais capacidades, porque sem força a pessoa não levanta da cama e se ela não levanta da cama ela não vai conseguir desenvolver coordenação, equilíbrio, nada mais, né? Então a força é um componente importante do treino funcional. Só que a força no treinamento funcional ela tem alguns pré-requisitos. E o pré-requisito é transferir o que treinou para o dia a dia.
Então eu não vou treinar simplesmente para aumentar o músculo, eu vou transferir aquilo que eu treinei para funções do dia a dia. E os movimentos do dia a dia, as funções do dia a dia, elas são baseadas em padrões básicos de movimento. Então no meu dia a dia eu faço tarefas complexas. Por exemplo, subir a escada é uma tarefa complexa, demanda força, demanda potência, demanda flexibilidade, equilíbrio, coordenação. Só que isso é baseado num padrão mais simples de movimento. E aí, se a gente for considerar... Se a gente for considerar todas as atividades que a gente faz no nosso dia a dia, todas elas são baseadas em alguns padrões mais simples. Então, o padrão básico de movimento, que é esse padrão mais simples, ele forma a base para a seleção dos exercícios de força. Então, ao invés da gente prescrever treino peito, tríceps, costas, bíceps, ombro, perna, ou anterior e posterior, a gente usa os movimentos fundamentais que formam a base para que a pessoa realize tudo que ela vai realizar no dia a dia. Existem vários padrões de movimento, mas a gente consegue resumir esses padrões em 8 padrões, basicamente. Então eu tenho padrão de empurrar, que pode ser para frente, para cima e para baixo. Eu tenho padrão de puxar, que é o contrário, que pode ser de frente, de cima ou de baixo. Esses são os padrões do membro superior. Aí eu tenho o membro inferior, que é dominância de joelho e dominância de quadril. Então, quando eu penso em padrão de membro inferior, eu estou fazendo com que o meu centro de gravidade se aproxime do chão. Então, imagina só que eu vou abaixar. Para abaixar, eu posso fazer isso prioritariamente às custas do movimento do meu joelho, fazendo um agachamento, por exemplo, isso é uma dominância de joelho, ou eu posso fazer como, por exemplo, um stiff, onde eu aproximo o meu tronco do chão, mas é às custas do movimento do quadril, isso é dominância de quadril. Esses são os 2 padrões dos membros inferiores. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia vai envolver empurrar, puxar, dominância de joelho e dominância de quadril. Então eu já tenho aqui alguns padrões. E eu tenho também o padrão de rotacionar, que se aplica prioritariamente ao tronco. Muitas atividades do dia a dia são baseadas na rotação. E eu tenho o padrão de carregar e transportar, que é quando eu pego um objeto ou o próprio peso do meu corpo e desloco do ponto A para o ponto B. Essas são as bases para a seleção do exercício de força no contexto do treinamento funcional. E aí a gente sai um pouquinho do grupo muscular, por quê? Porque o movimento, quando ele acontece, ele não é dependente só do peitoral ou só do tríceps. A gente usa o peitoral como agonista, junto com o tríceps como agonista, com o deltoide como estabilizador, com o core estabilizando o movimento. Então a gente tem uma abrangência maior, uma visão mais global na seleção dos exercícios. E isso é muito legal, Caio. Sabe por quê? Porque quando a gente prescreve treino por grupo muscular, dificilmente a pessoa vai treinar os mesmos grupos musculares em dias consecutivos. Porque como eu penso no grupo, eu vou lá e dou uma pancada naquele grupo, ele precisa descansar no dia seguinte. No treinamento funcional, a gente consegue fazer com que a pessoa estimule os mesmos grupos musculares todos os dias, porque o padrão de movimento ele não isola. Ele integra, e como ele integra, eu não tenho fadiga local, eu tenho uma fadiga mais geral, mas eu consigo recuperar mais rápido. Então isso é muito legal para quem quer objetivos funcionais, para quem não quer ficar muito dolorido no dia seguinte e obviamente para quem quer transferir o que treinou para as situações cotidianas, porque o padrão de movimento ele tem maior capacidade de transferência, porque ele é mais semelhante às situações que eu faço no dia a dia. Cara, perfeito. Eu acho que só, pelo menos do que tu falou até agora, só da pessoa compreender isso já muda tanto a forma como ela enxerga o treinamento funcional. Se ela não tinha essas informações antes, né? Às vezes já te conhece, né? Mas tanto a forma como enxerga, quanto a forma como vai aplicar o treinamento funcional. Porque esse negócio do padrão de movimento ali, caraca. E é legal porque tu dá umas aulas, eu já vi aula sua de criatividade e repertório, que aí tu explica o padrão de movimento e você dá o direcionamento, tem uma metodologia para a pessoa ter criatividade, né? E falou assim, ó... E realmente, assim, porque na prática, só o padrão de movimento, se você contar o padrão, por exemplo, de empurrar, não é só empurrar, é empurrar para cima, para baixo e para frente. Então, são 3 em 1 aí, né? Então, se você aprender a brincar com todos, é um negócio que realmente é infinito e você não repete treino mesmo. Só entendendo o padrão, cara, você já tem um aumento do teu repertório muito grande. E aí a gente pode ir para outras brincadeiras que nem vai dar para falar aqui. Eu tenho o padrão e eu tenho o que eu posso usar para desenvolver o padrão. Por exemplo, eu posso usar uma barra, que é muito comum na musculação. É verdade. Um halter, que é muito comum na musculação, né? Mas eu posso ir, por exemplo, para as cargas instáveis. Um kettlebell, uma water bag,
um elástico. Próxima vez a gente traz aqui umas coisas, umas brincadeirinhas Exato. Porque é bem legal, tem uns acessórios. Exato. Realmente. Então a abrangência ela vai se tornando muito, muito grande e eu consigo com isso, obviamente, treinos que estimulam mais capacidades, que são mais dinâmicos, mais atrativos, mais versáteis, mais adaptáveis. Então, isso é bom porque você consegue fazer um treino que a pessoa goste, mas estimule a capacidade que você Entrega queira. resultado. Porque às vezes a pessoa não gosta, não se adapta, ou, cara, se todo mundo tem um exercício, você fala, pô, tem que fazer. Pra gente que tá acostumado, a gente faz mesmo sem gostar e beleza. Mas tem gente que vai fazer ela desistir daqui a pouco. Tem gente que ela não vai querer mais treinar, vai desanimar com o treino. Então você consegue fazer um treino perto, muito próximo do que a pessoa gosta, que ela sinta prazer, mas e estimulando o que você quer que estimule, assim, que dê resultado mesmo. Isso é bem legal. Outro ponto importante, assim, pra gente fechar esse assunto. Cara, padrão básico de movimento é multiarticular. Exercício multiarticular já traz uma demanda maior de estabilidade segmentar, de estabilidade articular, porque eu tenho mais coativação, eu tenho mais sinergia. Então eu consigo ter, nesses treinos baseados em padrões básicos de movimento, alívio de dor, prevenção de lesão, reabilitação, coisa que dificilmente eu consigo com um treino focado em grupo muscular. E, obviamente, melhora de performance. E aí, se eu for aumentar minha abrangência para o uso de cargas instáveis, por exemplo, eu não vou usar um halter, eu vou usar um kettlebell, eu tenho ainda mais efeito sobre a estabilidade segmentar, consequentemente, maior o potencial de melhorar a dor, de prevenir a lesão, de reabilitar uma lesão. Então, eu vou aumentando a minha abrangência. Vou aumentando o meu poder de solução, saindo daquela bolha do peito, tríceps, vou aumentar o peito, a saboneteira. Não, eu vou aumentando a minha abrangência ali. Cara, perfeito. Para terminar, porque eu falei que a gente ia falar de periodização, né? Não dá para fugir. Então a gente tem mais uns minutinhos aí. Me explica como é essa adaptação da periodização ondulatória linear, que geralmente é pro treinamento mais clássico ali, né? Sim. E aí você trouxe para o treinamento funcional. Legal. Cara, a periodização linear ela é um modelo que foi direcionado para atletas, né? Então imagina só que o atleta começou a temporada e ele vai chegar num momento de competição. Então o que eu vou fazendo? Eu vou aumentando a intensidade de forma gradual para ele chegar no momento da competição, estando apto ali para aquela competição. No treinamento de força, geralmente se faz assim. No começo, ele trabalha com menos carga, baixa intensidade e desenvolve a resistência, fazendo mais repetições. Depois ele vai aumentando a carga, obviamente estimulando mais força, mais intensidade, mais força. E quando ele chega lá próximo da competição, ele aumenta a velocidade, né? Ele aumenta a intensidade, aumenta a velocidade, então ele vai para a potência. Então, a periodização linear geralmente é um momento direcionado para resistência, um momento direcionado para força, um momento direcionado para potência, né? E aí ele chega muito potente lá na competição, que é a potência que vai determinar o resultado lá. Isso funciona muito bem para um atleta que tem uma competição, 2 competições no ano. Mas na vida real, cara, a gente precisa de força, de potência, de resistência, junto e misturado em várias capacidades, em várias atividades no meu dia a dia. Eu vou andar até a padaria, preciso de resistência. Vou subir uma escada, preciso de potência. Vou levantar o meu filho no colo, preciso de força. E tudo isso vai acontecer no mesmo dia. Eu preciso de tudo no mesmo dia. Como é que eu vou organizar minha periodização para ter tudo no mesmo dia? Aí vem o modelo da periodização ondulatória. O que o modelo da periodização ondulatória sugere? Que na semana eu treine um dia com foco na resistência, um dia com foco na força e um dia com foco na potência. E aí eu estou estimulando essas 3 capacidades naquela semana. O que esse modelo mostra na literatura? Que eu consigo de fato melhorar todas essas capacidades e manter essas capacidades em bom nível por mais tempo. Então ela é mais interessante do que a periodização linear. Só que quando eu venho para o treinamento funcional, eu tenho multicomponentes. Eu não tenho só força, resistência e potência. Eu tenho força, resistência, potência, equilíbrio, coordenação, agilidade, velocidade. E aí o quebra-cabeça fica mais complexo. Por isso que a gente fala que tem que estudar mais quando trabalha com treinamento funcional. Tem que estudar mais mesmo. O que a gente consegue fazer dentro do treinamento funcional para que eu estimule todas as capacidades físicas dentro de um modelo periodizado? Vamos considerar que o componente resistido da força seja o principal da sessão de treinamento funcional. Já falamos sobre isso anteriormente. Então eu vou montar a minha sessão e na minha sessão eu vou distribuir a ênfase da capacidade física seguindo o mesmo modelo da periodização ondulatória. Por exemplo, na segunda-feira eu vou enfatizar a resistência, na quarta-feira eu vou enfatizar a força e na sexta-feira eu vou enfatizar a potência, beleza?
Só que eu não tenho só resistência, força e potência, eu tenho mais capacidades. Aí o que eu faço? Eu começo a distribuir as capacidades que combinam. Então vamos lá, potência. Potência combina com agilidade e velocidade? Combina. Então nesse treino de potência aqui eu vou ter bastante estímulo também para agilidade e velocidade. Pô, legal. Aí eu venho para a sessão de força. Cara, força combina com equilíbrio, coordenação? Não, não combina. Então não vou enfatizar equilíbrio e coordenação. Mas força combina com amplitude de movimento. Então eu posso estimular a flexibilidade junto com a força aqui. Então eu vou usar exercícios mais básicos, mas que tem boa amplitude de movimento. Força e flexibilidade estão sendo trabalhadas. E aí eu venho para resistência. Pô, resistência eu não tenho muita carga. Então se eu não tenho muita carga, eu posso usar mais desafios técnicos? Posso. Então a coordenação vai estar aqui junto com a resistência. Eu posso usar mais instabilidade? Posso. Então o equilíbrio vai estar aqui junto com a resistência. E aí eu consigo contemplar todas as capacidades físicas distribuídas ao longo da minha semana de treino. O que isso proporciona ao meu aluno? Melhora em todas as capacidades físicas de forma periodizada, de forma estruturada, organizada na sessão. Só que isso, obviamente, precisa de mais tempo para a gente destrinchar aí com mais tranquilidade. Cara, show de rock para falar aqui em você, né? Posso pedir o Pix agora, então? Muito bom, de verdade. Então, esse foi o último tema. A gente vai encerrando. Galera, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E bora, vamos pra próxima, né? Bora pra próxima. Tem que gravar vários agora, né? Porque eu tô gostando do negócio, assim. Tá bem legal, né? Legal. Bater papo é sempre bom, né? Bater papo sobre o que a gente gosta pois é bom demais. Legal. E ainda contando com a curtida da galera, que a galera vai deixar a curtida aqui no vídeo, vai deixar o comentário, vai recomendar esse vídeo para outras pessoas, vai encaminhar nos grupos, vai fazer esse negócio rodar o Brasil e o mundo vai ficar melhor ainda. Então eu já reforço o pedido, deixa a curtida, compartilha, comenta aqui, deixa o teu feedback, a gente se vê no próximo Funcional Cast. Tamo junto, rock and roll.